Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir aqui com vocês, como sempre, cotidiano, né? E hoje eu quero falar a respeito de como tá difícil a humanidade, viu? Complicado, a gente fica assim, vendo que tá um mundo assim muito voltado para o material, as pessoas estão assim, perdidas, sem, sabe? Sem amor ao próximo. Você vê os relacionamentos mesmo assim, as pessoas tão intoleráveis, uma não suporta a outra, qualquer coisa é motivo de separação, de não suportar o outro. E nós, ser humano, nós não fomos feitos para viver isolados, nós somos feitos para viver ali em comunidade, uns, né? Uns auxiliando os outros e por aí vai. Enfim, são coisas que a gente vê que o mundo está se tornando muito assim, individualista, todo mundo quer saber de ter, ninguém quer saber de ser. Enfim, aí ficamos olhando e como tá difícil educar crianças hoje em dia. Tá mais difícil do que os tempos atrás. Porque os tempos atrás os pais ainda tinham o próprio exemplo e ao redor também não era tão assim, tão desconecto, tão desorientado como está hoje. Mas hoje está complicado, tanto como os pais em si, para dar exemplo, está difícil, como ao redor. Que muitas das vezes os pais tentam dar uma informação, uma educação e ao redor eles já se cercam de outras coisas e muitas das vezes podem se perder. Aí eu fico olhando o quanto é necessário a gente, muitas das vezes, ter conversa com os filhos. E conversar com os filhos é complicado. Muitas das vezes a gente vai deixando passar, muitas das vezes não quer ter aquela conversa, que é uma conversa difícil, mas bem mais difícil vai ser ter que lidar com aquela situação ocorrida por falta daquela conversa que a gente achava que era difícil. E em relação à situação que foi causada, a conversa não era nada difícil. Enfim, aí eu fico olhando assim, eu fico analisando a gente quando adulto, o que faz a gente um profissional centrado, um profissional de excelência é o que? É aquela quando a gente é jogado ali na prática, no que, né? A gente joga na prática ali, aquela prática que vai desenvolver a gente forte, a gente um profissional de excelência. Quando a gente é criança, o que vai desenvolver a gente um adulto forte, equilibrado e de excelência é a teoria. Em que quer dizer assim? Porque tudo tem que ser, antes de ser exposto a aquela prática, a gente tem que ter uma teoria antes, porque se a gente for jogado na prática sem essa teoria aqui, a gente se perde totalmente. No adulto, a prática nos forja e faz equilibrado. Na criança, a prática nos desorienta, nos desequilibra e podemos ficar ansioso, desequilibrado, porque fomos jogados numa prática sem um preparo antes. Então, na criança, a prática, a teoria é mais importante do que a prática. No caso, quer dizer o quê? Por exemplo, só vou dar alguns exemplos. Os pais estão ali, ó, às vezes convivem embaixo do mesmo teto, mas já estão, não tem mais intimidade, já estão num relacionamento que praticamente terminou. Aí, para um dos se envolver com outra pessoa, é necessário que tenham conversa, ó, eu e seu pai, sua mãe, eu e seu pai, e etc, né? Não somos mais um casal, nós somos amigos agora, blá blá, mas a amizade, o amor continua o mesmo de pai, de filho e etc, e etc. De pais para com filho e etc. Expor ao filho uma conversação antes de expor o filho a uma prática lá de, por exemplo, já levar para o convívio de outro relacionamento extraconjugal sem ter essa conversa com os filhos. Aí o filho cresce achando que o quê? Que é normal ele estar num relacionamento, se envolver no outro sem terminar esse antigo, porque foi assim que ele viu nos pais. Então, é necessário ter uma conversa em tudo que a gente vai expor às crianças, para a criança não ficar ansiosa e crescer aquela criança
ansiosa, desequilibrada, começar a ser um adulto que está sabendo das coisas, que há coisas que diferem do que se diz normal, mas que acontece porque ele já vai ter aquela noção. Um exemplo, vai levar uma criança em um enterro de de um parente, isso, aquilo, é bom que tenha uma preparação antes, ó, a gente tem essa etapa, a gente nasce, cresce e quando chega a uma determinada idade, a gente evolui para um plano melhor. Tipo, esses tipos de coisas, entendeu? Que é necessário ter uma preparação antes, porque jogar a criança simplesmente lá na prática, sem uma explicação, isso aí pode dar um desequilíbrio total. Mas ninguém quer conversar mais, entendeu? Outra coisa necessária também, não se pode ficar discutindo em frente de criança. Eu não entendia, a criança que é colocada em meio de um lar, de conturbado, um lar de discussão, ele fica uma criança agitada, uma criança irritada, uma criança que começa a ter problemas psicológicos e isso aí ele vai adoecer por causa do meio, entendeu? Então é necessário se ter tudo, se ter uma teoria antes, porque essa teoria que vai formar um adulto excelente e equilibrado. A gente não pode criar, né? A criança com numa redoma de vidro, sei não, vai ter que estar exposto a tudo que tem no mundo, porque o mundo é assim, ó, ferrenho, o mundo ferra e se você não tiver a preparação, você desmonta. Então, em se tratar de criança, é necessário ter uma conversa antes de expor a determinada situação. Não é não se pode estar tendo discussões, botar a criança no meio conturbado, porque isso vai adoecer a criança, entendeu? Eu já vi muitos casos disso aí, de crianças completamente desequilibradas, aí vão para os entorpecentes, lícito e ilícito, porque eles estão aqui com aquela confusão. Então, é necessário a gente ter que tomar cuidado com o que a gente envolve criança. E é necessário, antes de expor a criança uma situação que difere do normal, ter uma conversa antes com a criança já saber, ah, não, meu pai falou que é assim, assado, aí ele já está mais ou menos ali equilibrado. Porque entre a diferença do adulto e da criança é o quê? A criança, a teoria é o que faz a base. E o adulto, a A prática é o que faz o profissional excelente. Então, há essa diferença aí que muitas das vezes, se a gente jogar uma criança lá na prática, ela vai desmontar total. Se a gente jogar um adulto na prática, ele já tem essa teoria, ele vai ser um excelente, entendeu? Em tudo. Então, é isso aí que está precisando. E a gente ter coragem de ter determinadas conversas que a gente acha que é difícil ter, mas para depois não estar sofrendo as consequências piores do que aquelas conversas que a gente achou que era difícil de ter e as consequências estão sendo muito mais difíceis, entendeu? Então, gente, forte abraço, é isso aí que eu quero dividir com vocês hoje, que é necessário se ter uma preparação com as crianças para poder se ter, né, uns adultos mais equilibrados, quando não já vem, né, com a disfunção lá de nascido. Aí quando já nasce com aquele desequilíbrio lá, e não tem preparação que conserte. Mas se é uma pessoa que, né, que tem os descompensações normal do ser humano, com a conversação ajuda muito e faz um ser humano mais equilibrado. Forte abraço, até o próximo encontro.